Olá, sejam bem-vindos à quarta aula sobre conversores digital para analógico. Hoje iremos falar sobre o funcionamento de um conversor DA, seus modos de operação e configuração. E iremos trazer um exemplo de geração de onda dente de serra, configurando os pinos, programando uma rotina para gerar uma onda periódica e fazendo os testes experimentais. Em primeiro lugar, como funciona um conversor digital para analógico? Em primeiro lugar, nós temos a entrada binária, o bit menos significativo, ou least significant byte, até o bit mais significativo, most significant byte. Aqui temos chaves que vão dividindo o valor de referência através dessa rede resistiva. Então, se aqui temos um nível lógico 1, teremos uma tensão que será realimentada através do amplificador operacional para a saída. E assim temos várias combinações possíveis de tensões a partir das combinações dos valores binários. Existem também outras formas de se implementar um DAC, usando PWM, redes R2R, modulador sigma delta, mas essa é a forma mais simples, por isso eu trouxe ela como um exemplo. O valor de saída do DAC é alterado ponto a ponto através de uma saída de software. Por exemplo, setar o valor do DAC. Assim ela assume um valor após a execução dessa rotina. É possível fazer uma analogia com o conversor AD que vimos na aula passada. Cada valor de palavra é associado com uma tensão no pino. E quando todos os bits estiverem em 1, temos assim a tensão máxima de saída, ou fundo de escala. Podemos montar uma forma de onda fazendo a leitura de uma sequência de valores armazenados em um buffer. Por exemplo, aqui temos um buffer de comprimento comp com várias posições, e para cada posição o DAC assume um valor diferente. E ele passa de um valor por outro através de um trigger. Geralmente, iremos usar esse modo de operação junto com o DMA para fazer a leitura mais rápida dos dados da memória. Iremos ver hoje, no exemplo, um modo de operação mais simples, em que a função setValue é usada para determinar o valor a cada instante. Aqui no Cube, vamos ter a opção de fazer uma configuração básica e também temos opções adicionais. Importante ligar o buffer de saída. Esse seria um amplificador operacional que aumenta a capacidade de saída de corrente do pino. Não estaremos usando nenhum trigger nesse momento, mas poderíamos escolher um trigger que pode ser gerado a partir dos timers ou outras ondas, ou até formas de ondas externas. E também poderíamos escolher um modo de geração, como por exemplo, uma superposição de uma máscara de ruído, e também definir qual que é a amplitude da máscara deste ruído. Também poderíamos fazer a superposição de uma onda triangular. No momento, vamos usar só a configuração básica, que é sem trigger e com um buffer ligado. Para fazer a programação, depois de gerar o projeto usando o Cube, precisamos iniciar a operação do canal 1 ou 2, se vamos usar o modo simples, usando a função HaldDACStart. Precisamos colocar também o endereço do handle do DAC e determinar o canal 1 ou 2. E depois basta chamar a função HaldDACSetValue para alterar o valor de saída. Precisamos apontar para o handle do DAC, determinar o canal que está sendo utilizado e o alinhamento dos dados na palavra. O DAC tem 12 bits, então, nesse caso, alinhei todos os bits à direita para que podemos usar um número inteiro como referência. Aqui, no lugar de valor, é a variável que você está utilizando. Eu havia mencionado, se você quiser usar um buffer, você, ao invés de usar a função HaldDACStart, você precisa utilizar a função HaldDACStartDMA. É muito importante lembrar de ativar o DMA na aba correspondente no CubeMX, nesse caso. Temos que escolher o tipo de canal utilizado e apontar para o buffer. E também determinar o comprimento desse buffer e o alinhamento de dados dentro dele.
Agora vamos finalmente para o nosso exemplo de geração de onda triangular, que deverá ser do tipo o dente de serra, como mostrado aqui na figura, com um período de 1 segundo. Vamos usar o DAC 1 ligado no pino PA4 e não utilizar um modo simples sem máscara de ruído. Aqui podemos ver que estamos usando a variável i como contador, ela vai de 1 até 1000 dentro desse segundo. Então, cada etapa dessa subida de 0 a 1000 tem 1 milissegundo. Aqui podemos ver o valor da variável sendo atualizado. Quando a variável i chega em 1000, o seu valor deve ser setado novamente para 0 e assim por diante. Iremos aqui utilizar a função hallDelay para inserir esse atraso de 1 milissegundo. Bom, aqui no CubeMX, estamos ligando o DAC saída número 1 no pino PA4. Temos outro canal de saída também e um pino de entrada para eventos de trigger externos. Colocamos também o núcleo para funcionar em uma frequência máxima de 168 MHz e vamos enfim para a configuração do periférico. Aqui, quando habilitamos o DAC, apareceu o seu botão correspondente, onde podemos ver que o buffer de saída está ligado e não estamos usando nenhum trigger. Aqui, só para explorar outras opções, vemos que poderemos fazer a superposição de onda triangular ou a superposição de ruído. E aqui podemos ver as várias amplitudes de geração de ruído disponíveis e as várias amplitudes para a superposição de onda triangular disponíveis. Por hora, vamos manter o trigger desligado. Aqui poderíamos ligar as interrupções relacionadas com o DAC. E aqui poderíamos ligar o DMA. Por hora, não estaremos fazendo isso, mas se for necessário, esta é a configuração necessária. Aqui também vemos novamente o pino PA4 sendo configurado modo analógico. Então, recapitulando, não estaremos usando o trigger, estaremos usando o output buffer, nesse caso não estaremos usando o DMA. Vamos então fazer a geração de código para o Atolic. Bom, agora já abrimos o projeto no Atolic e vamos analisar primeiro o código gerado pelo Cube. Ele definiu o handle para o DAC e gerou as funções de inicialização de clock, do GPIO e do DAC. E criou a chamada para essas funções, respectivamente. No arquivo hall.msp, podemos ver a função hall.dac.msp.init, que define o pino PA4 como a saída do DAC. No arquivo de interrupções não há nada importante para o funcionamento do DAC nesse exemplo. Voltando aqui para a função main, primeiro declaramos o contador i como um inteiro e inicializamos ele com valor 0. Depois acrescentamos essa linha logo após a inicialização dos periféricos pelo MX, usando a função hall.dac.start para o canal 1. E depois colocamos nosso código dentro do loop infinito. Em primeiro lugar, acrescentamos o delay de 1 milissegundo, usando a função hallDelay. O argumento dessa função sempre é passado em milissegundos. Também temos em seguida a função hall.dac.setValue para o canal 1, alinhamento 12 bits à direita, para a variável i. Depois disso, incrementamos o valor da variável i e verificamos se o seu valor é maior do que 1000, nosso valor máximo. Caso isso ocorra, ela volta a 0. O loop fica sendo executado indefinidamente durante todo o funcionamento do microcontrolador. Agora vamos ver como este programa funciona na prática. Podemos observar agora o resultado na tela do osciloscópio. Agradeço muito a atenção nesta aula e até a próxima.